Jovens sofrem mais com desemprego do que os idosos. Universidade norte-americana lança pílula que promete ajudar quem quer emagrecer. E franceses leem 5 vezes mais livros do que brasileiros. Começa agora o Redação Novo Tempo. Redação Novo Tempo começa agora. Como é que você tá? Obrigado pela sua audiência. Muito obrigado porque você está aqui acompanhando o nosso programa, interagindo com a gente, não é isso? facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é o nosso Instagram e o nosso site também, novotempo.com/jornalismo. A gente está esperando sempre você aqui junto com a gente. Olá, colegas, tudo bem? Oi, tudo lindo. Oi, tudo bem? Alegria, alegria! Ele tava pensando. Ele dessa vez pensou, Ele eu gosta. acho. Ele gosta. Ele gosta. Gente, olha, o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Consultoria Legislativa do Senado Brasileiro revelou que a probabilidade de estar desempregado hoje é maior entre os jovens do que entre os idosos. Interessante, né? E de acordo com o estudo, o motivo é muito simples. O jovem não tem experiência. O idoso, mesmo sem ter muita intimidade com a tecnologia, é mais experiente para lidar com períodos de crise. Maturidade aí, né? Maturidade como uma pauta. Porque por mais que a gente esteja passando por uma transição, as empresas se envolvendo mais com a tecnologia, convenhamos que ainda não dá para dizer que é uma grande porcentagem, nem é 50% das empresas e indústrias que estão aderindo ao sistema tecnológico para substituir algumas ações. Então, ainda assim, o bom relacionamento, a experiência, eu posso contar com esse colaborador a hora que for. A inteligência emocional desenvolvida. Isso, né? Gente que não vai ficar desesperada, descabelar, chorar no banheiro, né? Então, tudo isso ainda conta muito. Você ficou com uma cara meio assim... Não, que mundo é esse que estamos vivendo? É isso, Não, Lê? é interessante esse ponto de vista, porque o que acontece? Eu lembro que em 2018, talvez em 2017 a gente também tenha apresentado alguns dados para o telespectador aqui no Redação Novo Tempo, mostrando que várias empresas estariam abrindo mão das pessoas que estão há mais tempo trabalhando na empresa por uma questão salarial. Então, uma pessoa que está há mais tempo na empresa ganha mais. Uhum. Aí eu abro mão dessa pessoa que ganha mais, ou seja, até tem mais idade, para contratar pessoas mais novas, porque elas geram um custo menor. Então é no mínimo curioso ver... Mas aí eu tenho um dado para te apresentar. Você tem um dado para Eu tenho um dado para te apresentar. Para mim Vem com e para dado, todo vem mundo com de casa. dado. Você que está acompanhando aqui o André Leite, participando desse raciocínio dele, olha aqui, ó. A Robert Half, empresa de recrutamento e seleção, fez uma pesquisa. E 70% dos desempregados, eles aceitariam ganhar menos do que o emprego anterior. Então, assim, embora empresas, de repente, descartem seus funcionários mais antigos, porque eles ganhavam um montante ali salarial maior, então contratar o jovem vale a pena, mas agora eu tenho no mercado disponível várias pessoas com experiência, várias pessoas, inclusive, que tiveram uma vida profissional muito profunda, mas como eles não estão empregados, eles aceitam ganhar menos do que o que eles ganhavam no emprego anterior. Lógico, a pessoa precisa pagar as contas, né? Precisa colocar comida em casa. Quantas pessoas, nossa, várias, nos últimos anos aí, que a gente passou por crise, aí um momento de, uns 2 anos aí de recuperação econômica e tal. Quantas pessoas, a gente vive pegando Uber por aí, né, ou outros aplicativos que tem por aí, não vou ficar fazendo propaganda todo mundo não, só lembrei do Uber que é mais famoso. Mas assim, que você bate papo com o Uber, aí ele fala, não, eu tô tentando achar uma oportunidade nova aí e tal, estava empregado até 2 meses atrás, e aí estou segurando as pontas aqui fazendo, né, Emprego informal, né? emprego informal aqui, mas estou procurando alguma coisa. E é óbvio que uma pessoa numa situação como essa, que passou um bom tempo trabalhando com carteira assinada e agora está numa situação de ela não ter um emprego, o que aparecer, ainda que seja menor do que ela ganhava, a
pessoa vai submeter, pelo menos ela tem a segurança da carteira assinada, né? Então, faz todo sentido isso. Agora, Eu é só fico- muito... Eu Vai só lá. fiquei encafifada com isso, que eu achei muito interessante. Cara, tem uma galera jovem aí no mercado e os idosos, eles estão com a probabilidade muito maior de serem contratados do que esses jovens. Então, essa questão, beleza, a capacidade de administrar situações de crise e tudo mais, mas eu ainda fico encafifada. Eu digo, cara, eu achei bem interessante e, ao mesmo tempo, por que será que os jovens não têm conseguido esse espaço? Falta de experiência, né? Pensa o seguinte, aquela questão, né? A pessoa acabou de sair da faculdade, aí o currículo não, né? A vaga de emprego, né? Tem os tópicos lá, aí fala, a gente quer contratar uma pessoa com o salário de uma pessoa em estágio inicial, mas com uma experiência de alguém que tem anos. Verdade. Então, a pessoa que saiu da faculdade, às vezes, se for uma pessoa que foi muito bem, às vezes ela tem bastante coisa de estágio, de repente trabalhou numa coisa ou outra, mas às vezes nem foi tanto na área que ela está querendo atuar. Então, acho que aí é que está a situação atual, que é uma balança meio complicada e, ao mesmo tempo, interessante para várias empresas, né? Por quê? Porque, por um lado, ela quer pagar pouco, a empresa. Porque como o momento econômico do Brasil, né, está em recuperação, não é dos mais favoráveis, não estou dando salários muito altos, quero mais baixo. Só que para contratar com salário baixo, tem que ser gente com menos experiência. E aí, o que é que eu tenho no mercado de trabalho? Eu tenho pessoas idosas que, talvez, alguns anos atrás, foram dispensadas porque ganhavam muito, né, pelo tempo de empresa, têm a experiência, mas estão se submetendo a ganhar salários menores. Aí, você junta a fome com a vontade de comer, né? Me ocorreu aqui Esse é o cenário. Me ocorreu aqui na mente também aquela questão de você procurar a sua realização independente do seu retorno financeiro, né? No caso, essa característica de ser mais dos jovens. Os millennials. É isso. Então, eu estou aqui na empresa, não estou vendo mais que eu posso crescer, não estou sentindo que eu posso aumentar o salário, que eu posso crescer, que eu posso aprender, tchau. E, às vezes, uma pessoa mais velha, pelo fato de gostar mais da estabilidade, fica mais tempo ali dentro da empresa, dá menos trabalho, digamos assim, né? Na hora de recrutar e demitir, que é caro também para a pessoa. Não sei se isso também pode influenciar. Com certeza isso conta. E aí eu fico pensando num outro efeito que acaba não sendo um dado desse momento aqui do nosso debate, mas é uma consequência natural, que em outros momentos a gente já falou no Redação, que é a quantidade de jovens brasileiros que saem do país depois de estarem formados, etc., por uma questão de mercado de trabalho mesmo. Então, aí o jovem vive essa situação, o valor é muito baixo, ele acha que talvez não vale tanto a pena, ou mesmo que vale a pena, daí a empresa vai lá e contrata a pessoa idosa, porque tem um pouco mais de tem muito mais experiência e se submete a um salário menor. Aí a pessoa pensa assim, o que eu vou ficar fazendo aqui no Brasil para ganhar um salário michuruca depois de eu ter gastado uma grana para poder fazer a faculdade? Sabe o que eu vou fazer? Vou tentar ganhar experiência, viver experiências novas, porque daí tem a ver com a característica da geração, né? Geração X, geração Y, enfim. Aí fala assim, então eu vou para fora do país. Mas pelo menos lá eu vou ter uma experiência nova que aqui no Brasil eu não teria. Vou ganhar pouco. Tem uma galera que vai para ser voluntário, ganhar quase nada, como ganharia aqui no Brasil, ou até menos. Mas pelo menos está vivendo uma experiência nova. Às vezes ganha um pouco até mais, por conta da situação econômica do país e as oportunidades que ele tem. Mas eu acho que, assim, a pessoa tem dois caminhos. Ou ela está prorrogando esse momento de ter que voltar e partir do momento onde ela deixou, porque assim, a gente está falando de que eu preciso ter experiência. Se vai ser essa experiência dentro de uma única empresa, ou se vai ter essa experiência crescente em empresas diferentes, mas eu preciso ter construído um currículo para que eu consiga um salário um pouquinho mais interessante, que eu consiga, inclusive, a minha realização profissional e tudo mais. Quando o jovem ele se vê nessa situação e ele vai para fora, vai para a Irlanda, vai para os Estados Unidos, vai para, sei lá, algum outro país europeu aí, o que acontece? Ele fala, olha, não está dando nada certo aqui, quer saber, eu vou embora. Ou ele vai começar a empreender, ele vai conseguir uma situação estável naquele país, ele vai virar um empreendedor, e o negócio dele vai dar super certo, ok. Ou vai chegar um momento que ele não aguenta mais ser um estrangeiro, não aguenta mais viver nessas condições de ter empregos que são, de repente, subempregos perto
do estudo que ele conseguiu desenvolver no país dele de da origem, área, né, às ou vezes. até no estudo que ele adquiriu nesse país estrangeiro, aí ele volta para o Brasil, mas ele volta no mesmo ponto que ele saiu, porque ele não adquiriu experiência, a não ser uma questão cultural, legal, estava em outro país, é um perigo. mas o profissional mesmo, ele acabou não desenvolvendo, né? A carreira ele acabou não desenvolvendo. E aí é um perigo isso mesmo, porque ele não desenvolveu a carreira, ficou mais velho, não se atualizou no mercado do Brasil, porque querendo ou não, às vezes é difícil você acompanhar a realidade de um país que você não está morando mais. Então, quando você volta assim meio que como é que diz aquele ditado? É o peixinho fora d'água, né? Tem uma amiga minha que ela fez isso. Ela se formou e aí foi para ser au pair lá nos Estados Unidos. E ela falou, ficou 2 anos lá, se não me engano. E ela disse, não dá mais para ficar aqui. Por causa disso, senão quando eu voltar para o Brasil, o meu currículo não está funcionando mais para nada. E olha que lá ela desenvolveu o inglês e ela fez cursos na área dela, que é de recursos humanos. Mas aí quando ela voltou logo e graças a Deus ela já conseguiu ser inserida no mercado de trabalho. Mas infelizmente isso acontece muito, né? A pessoa se perde aí no meio do caminho e aí... Agora, um contraponto que a gente precisa discutir é o seguinte, né? A gente analisou aqui bastante o cenário do jovem, mas vamos analisar o cenário do idoso. O que está fazendo esse idoso também ter o desejo de voltar para o mercado de trabalho? Eu acho que também tem a ver com a dificuldade, exatamente pela idade e esse desejo de se sentir útil, né? O medo de você sair do mercado de trabalho e não voltar mais é assustador, né? É mais do que uma questão financeira de eu preciso pagar minhas contas e tal. Acho que com uma certa idade as coisas tendem a estabilizar um pouco mais. Você não tem tantos dependentes, né? Com uma certa idade. Ou não, né? Nesse contexto que a gente está de muitas vezes os filhos estarem desempregados. Demora tanto para sair de casa, né? O filho também, o idoso né? que tem que sustentar. Pode ser. Eu acho que tem esse fator, eu acho que tem a questão longevidade. Meu painho, você é então, mas você precisa ver. Eu acho que se meu pai já se aposentou, mas se ele ficasse em casa, meu pai adoeceria. Então, ele precisou voltar ativa, porque está aí cheio de, da atividade. Tá cheio de energia, tá cheio de talento ainda, entendeu? Então, volta para o mercado de trabalho. E tem aquela questão também da aposentadoria, né? Às vezes, o valor que você tem da aposentadoria muito pouco. É muito pouco, então você precisa de alguma coisa para agregar renda. Eu já cansei de entrevistar pessoas assim que, não, eu vou me aposentar, mas para garantir aquele salário, ou então a depender do tipo de contrato, para você não perder determinados benefícios, mas depois vai voltar ativa. Então, acho que tem aí alguns... Tem um dado aqui que a produção colocou para a gente. Em um ano, a parcela de casas, residências, em que mais de 75% do ganho mensal vem de idosos, subiu 12%. Saiu de 5 milhões e 100 mil para 5 milhões e 700 mil. Ou seja, a família está dependendo desse. Está dependendo do idoso. Eu acho que tem essa questão da energia, da experiência, da longevidade, da vontade de ainda nativa. Nativa tem a necessidade por um período de estar. mais, mas tem uma necessidade financeira aí, né? Sustentar a casa ainda desse idoso. Tem muitos brasileiros que vivem essa situação, né? A casa como um todo é sustentada pelo idoso, porque às vezes você tem muitas situações econômicas no Brasil. Tem muita gente está assistindo a gente agora, inclusive, que assim, a mãe está desempregada, o pai está desempregado, os filhos também não estão conseguindo emprego. A única pessoa que tem alguma fonte de renda em casa é o vovô que está aposentado lá. Então, a aposentadoria do vovô é o que garante o sustento de todo mundo dentro de casa. Tem muita gente que vive essa situação. E aí, às vezes, o próprio vovô pode ser que consiga alguma coisa, aí ele é o que consegue um empreguinho a mais para poder acrescentar. Enfim, é a situação de muita gente no Brasil. A gente vai ver, inclusive, agora um trecho da reportagem da Ana Mintureta, onde ela entrevistou idosos que tiveram que voltar a trabalhar porque só a renda da aposentadoria não era suficiente. Sentado num banquinho, ele toca um instrumento esperando que alguém coloque algumas moedas na caixinha. Olha, eu sou aposentado, mas o que a gente faz com o salário mínimo? Pois é, seu Íris começou a se preocupar quando viu que não estava conseguindo pagar as contas do mês só com o benefício da aposentadoria. Aí ele decidiu usar as habilidades musicais para resolver o problema. O pessoal falou para mim, vai tocar no calçadão que você toca bem, entendeu? O pessoal foi pela cabeça dos outros, sabe aquele negócio? Então foi onde eu vim para cá. Para poder ganhar um troquinho a mais? Poder, porque senão não dá. Ó, eu tenho medicação, tenho tudo, né?
Então, as coisas aumentam dia a dia, né? Assim como seu Íris, muitos outros idosos preferem ter uma atividade remunerada mesmo depois de aposentados. Eu sou um deles que continuei trabalhando. Agora eu parei de trabalhar porque eu não estou com condição de trabalhar. Mas eu trabalhei 18 anos sem ser depois de aposentado. Sou uma delas. Eu aposentei, mas eu continuo nativa ainda, trabalhando. Porque a aposentadoria está pouca. Aí não dá para cobrir a renda dele. Então ele tem que trabalhar. Eu penso assim, se a gente está com saúde, por que não continuar? Só se a firma não quiser e quiser mandar embora, né? Mas enquanto eu tiver com saúde, é por isso, porque só a aposentadoria realmente é pouco. E essa é uma fase da vida onde os custos também se elevam, né? A gente teve aquele primeiro entrevistado, o músico, ele falou, o que eu gasto com remédio é muita coisa. É interessante porque ela falou de uma característica que meu pai sempre fala. Ele diz assim, parece que quanto mais jovem, parece que você perdeu você demora para ganhar esse brilho da garra, né? Do vamos fazer, vamos acontecer. A entrevistada até falou assim, se você tem saúde, por que não? Vai lá, corre atrás, vai fazendo, né? Sim. E essa parece que é uma fala de pessoas mais maduras mesmo, né? O jovem dificilmente, não, eu tenho saúde, tenho tudo pela frente, então vou atrás, vou fazer, vou acontecer. Difícil você pegar alguém que tem, né? O que a gente chama de sangue no zóio, né? Sangue no zóio, que garra o boi pelo chifre. Garra pelo chifre. Agora é triste isso também, por outro lado. Assim, eu acho super legal e acho que é super válido e é o que eu quero fazer quando eu me aposentar. Não quero me aposentar para ficar só, sei lá, parado sem lá utilidade, jogando dominó, entendeu? Eu até posso jogar um pouco de dominó porque eu acho super legal, mas, tipo, ter alguma outra atividade. Só que o que eu estou falando que eu acho que é meio triste, às vezes, nesse processo, é assim, o momento da aposentadoria, o momento da terceira idade, é o momento que você poderia se dedicar a fazer apenas aquelas coisas que você realmente gostaria de fazer. Então, tipo, cara, sei lá, eu gosto de escrever. Sim. Qual que é o meu plano? Quando eu me aposentar, eu quero me dedicar só para escrever as coisas que eu quero, sei lá, não ter que me comprometer com o horário das coisas, que, né, a nossa agenda, às vezes, a gente tem que correr contra o relógio e tal. Só que quando você chega na terceira idade e você não consegue se dedicar apenas às coisas que você gostaria de fazer, porque você tem que comprar o seu remédio, você tem que colocar comida dentro de casa, e o que você ganha da aposentadoria não é o suficiente para você fazer essas coisas básicas, não está falando de luxo, não. Ninguém fica se matando de trabalhar depois de estar aposentado porque quer luxo. Né? Porque quer um carro a mais, porque quer sustentar. Não, porque a pessoa tem que colocar o mínimo dentro de casa. É para não morrer, porque você tem que pagar o medicamento, porque senão você vai, né, vai ter um piripaque e tal. Então, isso que eu acho que é triste, sabe? Eu acho que é legal quando você vê a pessoa ainda conseguir ter um vigor, né, na terceira idade. Só que, ao mesmo tempo, é triste a pessoa ter que usar todo esse vigor para fazer coisas que são da rotina e não simplesmente daquilo que ela quer. Por quê? Porque aquilo que ela tem de aposentadoria é muito pouco para manter o básico dentro de casa. Não sabe? por na ordem escolha, mas natural, por necessidade. Não por né? escolha, por necessidade. E na ordem natural das coisas seria assim, né? Você sustenta seu filho e depois o filho, aquele ciclo, né? Te sustenta. Você fala, não vou investir nessas crianças porque depois eu quero, né? E às vezes não é assim, né? Você tá lá, idosa, e cuidando dos filhos ainda. Colocando o dinheiro da aposentadoria para ajudar essas ex-crianças a sobreviverem, né? E tem um parêntese aí, né? Muitos deles que já se aposentaram, às vezes eles continuam contribuindo no INSS, a depender, né, do regime de contratação, e eles não vão receber essa contrapartida mais, porque você não tem como acumular benefícios, no caso da aposentadoria. Então, isso também acaba sendo até uma desvantagem, além dessa questão da necessidade, né? Você está cansado, você não está mais afim de seguir ordens, você não está mais afim de seguir aquele horário à risca, você não quer mais pegar aquele ônibus cheio, aquele trânsito para poder chegar no trabalho, mas pela necessidade você vai lá e faz. E ainda não tem algumas contrapartidas, que é o caso da aposentadoria, já que ele já recebeu, ele continua contribuindo, tem um desconto na carteira de trabalho, mas ele não recebe mais. E isso também é uma coisa ruim, né? Plano de saúde, por exemplo, a idade vai aumentando, o plano de saúde vai só encarecendo. Então você soma aí já medicamento, plano de saúde, outras limitações, enfim. Fica uma parcela muito alta do orçamento, né? Agora, olha, atenção, a Universidade Americana cria uma pílula que promete ajudar as pessoas a emagrecerem. Já ouviu isso? Eu aposto que sim, pois é, nós vamos falar sobre os atalhos
para ter uma melhor saúde, um melhor físico logo depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já.